Quem que manda na mulher é homem. O homem é que deve trabalhar, a mulher tem que cuidar de casa. As raparigas vão lá e os homens vão à procura de empregos. Uma mulher não pode ser, por exemplo, chefe da família, alguém que sustenta a casa. Uma menina não pode se conquistar o homem. O rapaz que devia estudar. Uma mulher pode ser polícia, pode ser motorista. Será que mesmo isso é verdade? E a rapariga não pode ir à escola porque mais tarde a rapariga vai ao lar. Então não traz nenhum benefício para a família. A menina não pode estudar muito. Se estuda, vai saber muito, vai ficar esperta. Então, vai ser independente, né? Os homens, geralmente aqui em África, foram educados a serem superiores em relação à mulher. Estima-se que existam cerca de 7 bilhões e 400 milhões de pessoas, das quais aproximadamente 50% são do sexo feminino. No entanto, a paridade numérica está ainda longe de se refletir na igualdade de direitos, sobretudo nos países mais pobres, onde as raparigas e as mulheres continuam a ser os elementos mais vulneráveis da sociedade. São elas quem têm menor acesso à educação, que estão expostas aos maiores riscos e ameaças, que são mais inibidas de expressar uma opinião e que mais veem os seus direitos serem desrespeitados ou mesmo negados. Esta realidade não é exceção em Moçambique, onde, curiosamente, a população é, na sua maioria, do sexo feminino. Contribuir para a mudança de mentalidades é um dos grandes desafios do PGM, o projeto da Save the Children, focado em promover a educação da rapariga. Fatizwembu pang'ono pinthumbu pang'ono tichenjerembu tapifanateka machita timavana na mamuna kuti fati kalembesembo xikola tifunzi pang'ono mbavu ndibvunza ndo kalembese imwene ndingapichi mwana kulasa nifunzisambo mbanawo chitatepa pili boa. As mulheres são as que mais frequentam os centros de alfabetização de adultos e o número de mulheres no ensino superior tem vindo a aumentar de ano para ano. O setor informal, responsável por uma grande parcela da economia, está principalmente nas mãos das mulheres. E na política, a vontade de participar no processo de decisão tem sido cada vez mais assumida por elas. O contributo das mulheres para o desenvolvimento de Moçambique é inquestionável. No campo, as mulheres superam os homens, despendendo em média 14 horas de trabalho por dia em atividades agropecuárias e deveres domésticos. Entre um rapaz e uma menina, quem tem mais acesso à educação é o rapaz, porque a mãe ou o pai acha que a rapariga, a tarefa dela é de ficar em casa, a realizar atividades domésticas, a ajudar a mãe, a ir para a machamba. Se tem aquela vontade, né, de querer estudar, ir à escola, a vontade é cortada pelos próprios pais. Eles pensam que o lugar da rapariga é em casa, no lar. Há mais rapazes que raparigas a estudar, e são elas quem têm as maiores taxas de repetição de ano e de abandono escolar, existindo menos de 50% de meninas a concluir o ensino primário. Ser mulher em Moçambique é ainda uma desvantagem em muitos aspectos. A pobreza, aliada a algumas práticas socioculturais, continuam a semear inúmeros obstáculos no longo caminho por percorrer pela rapariga moçambicana. Desde 2013, o PGM tem vindo a trabalhar no estabelecimento de grupos e agentes de intervenção relevantes ao nível da escola e da comunidade para promover e defender os direitos das raparigas. Rebeca estava destinada a seguir o percurso da maioria das raparigas da sua província, onde o casamento prematuro é ainda uma prática frequente. Casam cedo porque os pais é quem empurrou. Ela é obrigada a ir. Então, algumas aqui preocupam bastante isso, que amanhã chegue o pai receba também algumas coisas e possa ir no lar sem querer. Ela apareceu com a situação dela, explicou-me, disse o que estava a acontecer. Ela disse para mim: senhora professora, se eu procurei a ti é porque eu não quero. Eu vim conversar contigo como coordenadora de gênero. Eu quero para me ajudar. Estou a pedir para a senhora professora me ajudar. Como não sei, mas eu estou a pedir para me ajudar. Eu sei que eu não tenho idade. Mas também eu disse não quero sofrer. Se eu estudar, não é de sofrer.
o coordenador de gênero foi orar e falou com meus pais. Meu pai, nada, eu queria ele casar. E quer dinheiro no bolo, quer comer. Se ele estudar, que futuro quer vai ter. É melhor ficar aqui em casa, trabalhar comigo na machamba, aprender aqui até ir em casa do marido. E se fosse ela me obrigaram mesmo, ia fugir mesmo. A criança, quando termina a 5ª classe ou a 7ª classe, a tendência dos pais é de casar esta criança. Estão a ver a rapariga como sendo uma pessoa que não vai trazer nenhum benefício para a família. Porque no futuro essa rapariga vai ter a sua família e tudo será lá. Com apenas 14 anos, Rebeca tornou-se mulher aos olhos da comunidade e da família. Era chegado o momento de deixar para trás a sua vida de criança e assumir um lar. Estive na escola aqui, voltei para casa, meu pai disse que vieram umas pessoas aqui que eram casadas. Eu disse que, pai, eu não quero que você receba essas coisas que aqui, essas pessoas trouxeram. Você vai sozinho lá, em casa do marido. Eu não quero, na minha vida eu não quero. E não tenho tempo de ser casado enquanto eu tenho 14 anos. O que posso fazer? Ir lá em casa do marido, o que eu posso fazer? Não é fazer nada. Uma criança de 14 anos está no lar. Este pai está a expulsar, está a vender, está a transgredir exatamente os direitos desta criança. Quando ela atinge os 11 anos e começa a ver o primeiro ciclo menstrual, então os pais subentendem que a rapariga já está preparada, recolhem aquele dote de uma pessoa mais velha, por vezes até em espécie de promessa. Quando ela nasce, ela já é prometida para aquela pessoa adulta. Então eles pagam aquele dote e levam a rapariga. Nos países menos desenvolvidos, 1 em cada 3 raparigas casa antes dos 18 anos. Mais de 50% destas raparigas provêm das famílias mais pobres e mais de 60% não têm escolaridade. O casamento prematuro coloca as raparigas num contexto com sentido de abuso e violação dos seus direitos. Por serem crianças, as meninas raramente conseguem fazer valer os seus direitos e desejos. Se nada se fizer para combater esta realidade, em 2050, 1.200 milhões de raparigas com menos de 18 anos estarão casadas no mundo. O futuro de Rebeca ficaria assim comprometido. A escola deixava de ser uma prioridade e, ao mesmo tempo, uma necessidade. A partir desse dia, seria sustentada pelo marido e a sua vida decorreria entre o lar e a machamba. Não haveria tempo para estudar, brincar, nem lhe seria reconhecida a importância de o fazer. Será que casar uma filha é mesmo uma forma de proteger a sua integridade e aliviar a sua família da pobreza? Quanto mais tarde uma rapariga casar, mais tarde abandonará os estudos. Quanto maior for o seu grau de escolaridade, maior é a probabilidade de encontrar uma fonte de rendimento para contribuir para o sustento da família. Uma rapariga com escolaridade vale um lobolo ou macinguiro mais elevado do que uma rapariga sem formação. As raparigas que casam com menos de 18 anos estão mais propensas a sofrer abusos domésticos e a viver experiências sexuais forçadas. People may say it is tradition. It cannot change. But I know it is not true. Traditions can change because they are made by people. Algumas práticas socioculturais têm nos prejudicado bastante. Os pais não entendem. E uma rapariga que se estudar poderá ajudar muito essa família. O rito de iniciação é uma festa quase que é feita nas comunidades, preparada por os pais da miúda. Preparam um almoço tal, chamam os vizinhos e ali um chefe da localidade ou que comunica ou falam para os homens que poderiam ir atrás daquela menina. O marido vai lhe exigir que ela lhe dê filhos. Muitas de nós temos vergonha de ir à escola com uma barriga. As práticas tradicionais e a cultura fazem parte da identidade de qualquer nação. No entanto, nenhuma delas está acima dos direitos humanos. A resistência à mudança tem contribuído para o aumento dos níveis de pobreza e a elevada dependência das mulheres face aos homens. O nosso país vem de uma situação muito caótica em relação ao gênero. A mulher sempre foi submissa ao homem,
Porque as pessoas pensam, os homens principalmente, que uma mulher não tem nenhuma importância. Não podia mandar casar as crianças, mas eles não queriam estudar, porque esse que tinha 16 me disse que, papá, só eu não queria, só a preferência é seu, eu não queria que eu estudasse. Eu disse que eu não tenho possibilidade. Moçambique é o 11º país com a maior taxa de casamento prematuro do mundo. 1 em cada 2 raparigas moçambicanas casa antes dos 18 anos. 1 em cada 6 raparigas moçambicanas casa antes dos 15 anos. As províncias do norte e zonas rurais são as que registram as maiores taxas de casamento prematuro. Rabeca não passou por nenhum rito de iniciação, mas foi vítima da desigualdade com que ainda são vistas as mulheres na sociedade moçambicana. As comunidades que queriam que eu casar mesmo. Ficar uma semana sem me cumprimentar, não quer nem falar comigo, não quer. Mas é também na própria comunidade que começam a surgir defensores da mudança, como é o caso do grupo de mulheres que, com o apoio da Save the Children, tem vindo a revelar-se uma ferramenta fundamental na promoção da educação da rapariga. Tikona mwana sakhabe meju sumana ipi mapiriswala satibvunza kuti mwana anuli pano ne ali kubwera danda ipi tisasakadziwa cha kuti ninchi thanganja khotebwera pano sakwenda kabvunza papa mwana abwera xikola atani ifi tinakomosali chasakadziwa pepale ikafika tinabvunsewo papa na mama siyani mwana ende kuxikola ngakuti tinabvunza mwana ikhanata tinabvunza papa mama na iye mwana wanya kupfunza iye unakwata masungiro osembesa mwana achili ng'ono kukwata masungiro unaja lero basi ndisumana basi tinyeronewa imala apuka imala unaona kupi inangu nkhabebvona inangu akuoka siya mwana mbapfunza podi mbuluza masungiro limazi ukapfunza kwa mwana akapfunza anatambira mbona basa anatambira kwenda paphaidza panyumba pache neiweni mai. O empoderamento das raparigas resulta muito da ação destas mulheres que promovem atividades para aumentar a autoestima e a confiança das meninas. Tiapfunzise tipasiyalili anatu ife madzimai tili muno lero tikupata basa muno antamba ndivangeli chapyaseni pyakhasa samu kunamata tingi mutani tifambia mbunzona umu patibvunza anatu. Se não tivesse esse grupo de mulheres, não havia rapariga aqui. De 12 anos, de 14 anos, de 16 anos, já estaria no lar. São também presença assídua nas reuniões do Clube da Rapariga. Composto em média por 25 raparigas, o clube visa promover a educação e os direitos das meninas na escola e na comunidade. Uma maneira de criar espaço para tentar apresentar a sua opinião livremente. As raparigas têm um cantinho para poderem debater aquilo que são os seus problemas, né? No dia a dia, aquilo que são os seus direitos. É importante que a rapariga saiba dizer não e saber decidir o que ela quer. Se um pai obrigar uma rapariga aquilo que ela não quer, a rapariga recorre, mete a queixa no clube, aconselham a ela e depois saímos, vamos ter com os pais. E na maioria das casas que já entramos, tivemos sorte, os pais nos entenderam. O clube não se limita a quem ele pertence, porque é também sua missão passar a palavra e envolver as restantes raparigas que, por exemplo, deixaram de estudar. Este é o clube onde as raparigas da mesma comunidade têm a oportunidade de encontrar apoio mútuo. Quando as crianças não vêm à escola, vamos à casa dela para visitar a ele, para sabermos por que ele não vem à escola. Fazemos palestra para aquelas raparigas que não estudam. Sensibilizamos que vamos estudar é bom. Você não pode aceitar casar. Enquanto você quer estudar, estuda. O Clube da Rapariga nos ajuda na transmissão dessa informação na comunidade. Há um reconhecimento por parte das instituições escolares da importância desses clubes de rapariga. Algumas atividades, alguns trabalhos que são feitos no Clube de Rapariga facilita no desenvolvimento mental de todas as raparigas. Aquelas que participam no Clube de Rapariga aprendem o melhor em relação àquelas que não vão. O clube é da rapariga, mas os rapazes são aqui bem-vindos, porque afinal é de igualdade de género que aqui se fala. Foi no Clube da Rapariga que Rabeca encontrou suporte e é através dele que hoje, como líder, luta para evitar que histórias como a sua se repitam. A Rabeca é uma estrela. Ela tem uma iniciativa, ela tem capacidade.
ela ainda pode ser mais do que ela é hoje. Como ponto focal de género, Virgínia é uma professora com uma responsabilidade adicional, a de assegurar que haja igualdade e equidade de género na sua escola. O ponto focal olha para o ambiente escolar, né? Nós procuramos explicar quais são os direitos que ela tem, que a criança tem, e quando é que alguém, por exemplo, está a violar esse direito, e quando estiver a violar, o que é que ela tem que fazer. Nós temos nosso ponto focal, que noutras coisas que nos tornam difícil, vamos ter com ela. E ela nos diz, e sentamos com aquelas que têm coisas que lhes preocupam mais, então nos aconselhamos. As crianças entendem-se melhor entre elas. Então, primeiro entre elas se apresentam esses problemas, podem ter mais liberdade de expressão. Depois de apresentarem em um grupo, eles podem encaminhar o problema já ao professor, e o professor, em colaboração com eles, podem ter solução desse problema. É um processo que envolve a todos, como a direção da escola, o coordenador de gênero, os professores, a própria comunidade, os líderes comunitários, o conselho de escola, na identificação dessa criança vulnerável ou rapariga vulnerável. Se a criança abandona a escola, nós chamamos aquele comitê, sentamos com ele, conversamos. Procuramos os encarregados, conversamos e procuramos forma de recuperar a criança. Rabeca não se vê como um ídolo quando questionada sobre se poderia representar um exemplo a seguir pelas restantes raparigas da aldeia. No entanto, sabe que abriu um precedente para suas irmãs e que a luta pelos direitos de igualdade e pela emancipação da mulher é uma missão que vai querer continuar a abraçar. Eu gosto de ensinar outros também. Gosto. Assim estou a ensinar também minhas amigas, minhas irmãs novas também, estou a ensinar elas. É importante, sim, porque também se eu ensinar elas, também elas vão ensinar outros. Hoje, o casamento faz parte dos seus planos, mas a sua história poderia ter sido bem diferente. Mais do que poder esperar pela idade certa para casar, Rabeca conquistou o direito de decidir sobre o seu futuro e escolher com quem o vai partilhar. Eu quero ser casada se eu trabalhar. E se eu trabalhar também não dependo de ninguém. Estou aqui, mas quero também sair aqui nessa comunidade e também nas outras vilas também. Abrir divisão. Wankazi ndi wamphongo palibe kusiyana yayi. Onsewa ali ndi ufulu kuphunzira. Wamphongo tisamupatse mpata fo pali makolo ena amati iwe pita ku sukulu. Iwe lero logwira ntchito zakulu ayikhala ku sukulu upita mawa. Ifeyo sazitsogolera ndi ntchito yathu imene ija kumaphunzitsa soti maphunzitsa makolo. Kuti wamphongo ndi wankazi pambali maphunziro pasakhale kusiyana yayi. Ose akhale chimodzimodzi. O rapaz tem mais tempo em relação que às raparigas. Há meninas que não têm tempo de estudar em casa, não pegam livros. O rapaz está no primeiro plano para uma família lá na comunidade. Se existe uma possibilidade de continuar com os estudos, então prefere mandar o rapaz, não a menina, mesmo que a menina seja mais inteligente em relação ao rapaz. Há crianças que não frequentam a escola por falta de infraestruturas e condições financeiras. Num contexto de pobreza, as raparigas são as maiores vítimas e quanto mais avançado é o grau de escolaridade, maior é a taxa de abandono escolar nas raparigas. Esta é a história de Alessi. Eu queria continuar a escola, mas quando eu terminei a sétima classe não tinha mais esperança de estudar. Meu pai não estava nos ajudar. Se minha mãe estava cultivar na machamba, estava a produzir feijão e vendia, mas a vida estava difícil. Minha mãe não tinha dinheiro para eu matricular a oitava classe. No distrito para mais interior, já não temos escolas secundárias. E muitas vezes aquelas crianças não têm poder econômico para poder financiar a sua estadia no centro internato. Então logo desistem. Um desafio muito grande que nós temos é combatermos as desistências. Crianças ou raparigas que desistem por causa da distância da casa à escola.
que vivem, por exemplo, a 10, 15 quilômetros da escola. Então, o tempo que ela leva ao sair de casa para a escola é muito longo. Tivemos vários relatos de tentativas de abusos que foram acontecendo com essas meninas. Temos exemplos de algumas comunidades em que os próprios líderes comunitários convocaram reuniões para alertar e também para repudiar a atitude de certos homens que tentavam assediar as meninas durante o trajeto de casa para a escola ou de escola para casa. Alessi nasceu numa família pobre, mas mesmo assim não desistiu do sonho de estudar. Com 16 anos, candidatou-se a uma bolsa de estudo do PGM para ajudar com as despesas de internamento, matrícula e transporte inerentes à sua educação. Alessi frequenta hoje a escola secundária de Lifidzi. Graças a Deus, chegou a organização da Save Children por veio falar o terror da escola a propósito das crianças que não têm possibilidade de continuar a estudar. Eram 10 meninas que se inscreveram, dos 10 fomos apurados 3 meninas. Gosto de viver aqui no Tenar, porque aqui no Tenar temos tempo de estudo obrigatório, enquanto no Tenar não. Seria correto que todas as meninas que viessem das comunidades distantes tivessem acesso aos centros internados. A situação em que as meninas acabam vivendo em volta da escola, em pequenas casas que arrendam e vivem em volta da escola, e essas meninas não têm a segurança que era de esperar, porque praticamente não estão sob tutela de um adulto. É preciso dinheiro de comprar comida, pagar a renda de casa, e a própria criança lá na escola precisa de despesa também. Então, e em algum momento, quando as condições esgotam, então acabam saindo e ir ficar junto aos pais. As barreiras econômicas desafiam as raparigas desde o seu primeiro dia de escola. Muitas são as crianças em risco de desistir por falta de meios para adquirir material escolar e de higiene pessoal. Para combater essas dificuldades, o PGM oferece kits às raparigas mais vulneráveis. amakhala mudzi muno amafuna kuphunzira kaleso alaite kusiya chifukwa chosowa chithandizo. Ine zanga amene adaphunzira ndi inenso ndimamusilira kuti inenso titaphunzira ndingalankhati yemweyo chifukwa chake iye adaphunzira apeza ntchito. A educação em Moçambique para os níveis primários é gratuito. No entanto, a educação também demanda a existência de materiais, vestuário para as meninas estarem na escola. Em algum momento tem que ter recursos para poderem estar na escola. Chifukwa choti ambiri ankamalipira kumapita ku sukulu chifukwa chovutika kwa makolo awo. Mwina ana mtima kuti makolo apite ku sukulu ana amakhala nomwe chifukwa choti mwina asawa chovala mwina kwapele nili kumang'ambirana patatu kumachekirana ana apite ku sukulu kuona kuti nangati nemayi ndiusowa yanchere mwana ndimuza bwanja apite ku sukulu amene ndiusowa ndamati nkangulire yani nkangulire kope kwa pano wefa yabunga la 7 shoot nebona kuti akabwera nkuti ife adali atipatsa dzikwama ife adali atipatsa makatero chonja amati basi ananga pirinenso ku sukulu. A organização da Save Children nos dá sabão, uniforme, caderno, caneta, tudo material das escolas costuma nos dar. Zosiyana zochokera bunga 7 Children ndiyali ese kuti adzikhala nyumba amati ine singakhala nyumba ifa pajanzanga ku sukulu amakala ndira dzinthu tochoka bunga 7 Children ndiyali ese mwana amathamangira ku sukulu ifo yofuna. A distância que se encontram algumas raparigas da escola está na origem de outra iniciativa piloto que, com o impulso do PGM, corre sobre rodas. Kuchokera nyumba kwathu nkukafika sukuluko imakwana 9 kiloko 9 kakumizazi timatika nyamuka ku nyumba timakatikatika nyamuka 11 kiloko timakafika 3 kiloko ku sukulu kaende kwa pansi tikatitapita pezinji ngapa timanyamuka 11 kiloko timakafika 12 kafika sukulu. Para além das dificuldades financeiras vividas dentro de casa, são muitas vezes as próprias infraestruturas das escolas que constituem barreiras à aprendizagem e permanência das raparigas, seja por não oferecerem conforto e segurança ou por não disporem de acesso à água potável,
e instalações sanitárias adequadas que garantam a sua privacidade. Ela até acaba desistindo porque a oferta que a escola tem não vai corresponder com a sua própria privacidade como pessoa. Uma escola que não tem sanitários com condições para atender a rapariga, isso quando não acontece, acha que a escola não está a ajudar tanto para o crescimento dela como pessoa. Tukumanga sukuli je kweneka bweja, faina phuze bantengo, desde desojimene dinajo pano baveveja nditutukwangana zimene zamavuto amenewo. Anthamudzi amenera atengelepo gawo zamavuto abasukulu. A própria comunidade sente que há necessidade de criar grupo de ajuda na escola. Wazinji jatani imuke ndisogolo ne agwatika khonda phata basa nkhabe chinachitika rai apa tona pizinji bidaitika pano nesala iyo era nkhabe pano mazina kuphatana lepa mazimayi bwerani mutiti matijolo mafono tisabwera kudzaka phata basa pano na kufambirana athu nzonomo tianangu ne baba ne mai nkhabe anafuna kuti tiaone anthu ane andiyani tifi pano tingi tifambe ndivi nabvunzana ife maningi para kuti xikola athu itana anathu ayindisogolo leo rengera panthe amene tidapita kusankhanoyo ndikuti ena akefita sunga kale ndalama yoti athu onse tidzagulesa zinthu zoti anzowalandira zathu zisorulanizo. Em 3 anos de atuação, o PGM trabalhou em 195 escolas e comunidades em 10 distritos da província de Gaza, Manica e Tete, e beneficiou mais de 50.000 raparigas e 50.000 rapazes. O projeto financiou obras de melhorias em 195 escolas, entregou 250 bicicletas a raparigas, equipou 5.244 crianças com kits escolares, das quais 80% são raparigas, atribuiu 200 bolsas de estudo a alunas de secundário, reabilitou as infraestruturas de 6 internatos anexos a escolas secundárias. Infelizmente, todas estas iniciativas não são ainda suficientes para evitar que a pobreza condicione os seus estudos, pois numa grande percentagem dos casos, as crianças abandonam a escola para ir trabalhar, pondo assim em causa o seu desenvolvimento e futuro. O trabalho infantil é um problema mesmo. Algumas crianças estão aí na rua a venderem créditos. Começam das 6 até 22 horas, 23 horas encontramos aquelas crianças. Então, andam muitas crianças ou a trabalhar nas casas das pessoas ou nas bancas, a vender algo lá nas bancas, ou mesmo na rua a vender qualquer coisa. Contribui também para as nossas desistências. A menina ia deixar de estudar para ir trabalhar. Eu vim encontrar a ela disse de dinheiro porque minha avó não tem possibilidades para sustentar. Eu e as minhas irmãs, então preferi eu abandonar a escola para ir trabalhar. Eu sentei com ela, sensibilizei a ela para não aceitar aquilo. De verdade conseguimos escutar, mas foi um pouco difícil para ela aceitar. Quando aparece o projeto PGM que ajuda as raparigas com as bolsas de estudo, conseguimos salvar algumas raparigas do nosso distrito. Há comunidades em que nunca tinham visto uma das suas meninas a transitar para níveis tais como a 7ª, a 8ª classe, principalmente para aquelas meninas sem recursos. Então, o fato dessas meninas terem transitado para essas classes, terem tido apoio para permanecer na escola, isso é um exemplo na comunidade que mostra que é possível as meninas permanecerem na escola mesmo sem terem recursos e ainda conseguirem bons resultados de aprendizagem. Alessi, que em tempos receou ter de abandonar a escola, é hoje uma promissora aluna que acredita que um dia voltará à sua aldeia como professora. Abandonar a escola também foi uma ameaça que assombrou o destino de Marta, quando aos 15 anos soube que ia ser mãe. Mas a vontade de aprender falou mais alto. Hoje, Marta não é apenas uma aluna do ensino médio. Ela é a promotora do campo de leitura da sua aldeia. Comecei a ser promotora, tinha 15 anos de idade. Estava a fazer 6ª classe. Campo de leitura é um lugar em que as crianças aprendem a ler e escrever. De 6, 7 anos até 10 no máximo. Eu costumo ensinar as crianças em brincadeiras, em jogos, pergunta alguma coisa,
eles logo aprendem aquela coisa a falar e logo a escrever. Aprender a brincar é muito melhor porque logo nas brincadeiras nós estamos a brincar assim, estamos a contar história, ele às vezes ganha mais habilidades. O campo de leitura é aberto para as crianças das classes iniciais e algumas crianças da comunidade que não estudam também são bem-vindos lá. As crianças estão mais lá para uma iniciação, não é? Em termos de diálogo, algumas brincadeiras que o promotor de leitura lhes proporciona. Antirolo nutraka unilisima. Se aloko va hala xikola minkarhi yin'wana va enquanto se va pfulekile tinhloko a swa ha va karhateli a ku loko professor minkarhi yin'wana a va nyika a tirabadlo va yi khumbukela leswi va swi mahaka minkarhi yin'wana va fundhisa maletra komi ka primera va fundhisiwa maabesedi hinkwaswo se loko a va ensinara hala xikola va kumeka se va swi tiva hi ku va suka ka mina na ni va fundhisile. Minkarhi yin'wana loko ni ya xikola vaprofesori va ni hlamusela va ku kontinuwa ro ya mahlweni loko se va fika laha a ya ha karhateki hi ntamu va hi pfunetela va ku a swi fani ni nkarhi lowu a ku nga na campo de leitura. O campo de leitura é uma das várias iniciativas do PGM no âmbito da abordagem IAL, Impulso à Aprendizagem da Leitura e Escrita. O Literas Bus é um programa que visa impulsionar a aprendizagem da leitura e escrita nas escolas, incentivando os professores na produção de material didático como forma de ganhar as crianças no ensino da leitura e escrita. Quando falamos da Literacy Boost, incluímos também o Numeracy Boost, não é? Que é a parte exatamente da matemática. Funciona através de promoção de jornadas pedagógicas, através de sessões de aperfeiçoamento e capacitações. Dentro da programação das jornadas pedagógicas, há temas sensibilizadoras para os professores compreenderem a aula na perspectiva do gênero. Alguma iniciativa de envolvimento da rapariga na aprendizagem sem grandes desigualdades. O professor precisa de capacitações. O Literacy Boost não veio exatamente para alterar aquilo que o professor aprendeu, se calhar na formação, tal, mas sim veio para aumentar alguma bagagem, algum conhecimento. O Literacy Boost traz ferramentas que despertam os professores de como é que eles devem trabalhar cada conteúdo com vista a melhorar a sua prática na sala de aulas. Temos também alguns manuais de apoio para o próprio professor na sua planificação de aulas. Temos visto os nossos alunos a aprenderem mais. A criança motivada tem mais vontade de aprender, não falta a escola. A diferença é visível. Há algumas habilidades que os professores não compreendiam o quão importantes são. Esta abordagem acaba ajudando muito os professores porque, na verdade, as crianças melhoram a sua prática. Esta promove a adoção de práticas lúdicas e interativas como métodos de ensino. Quando o professor leva a imagem, as crianças ficam concentradas. O que está a acontecer? Ali, nós trazemos o aluno para a aprendizagem. Começamos a conversar através daquela imagem, até já ao estudo da própria letra. As escolas estão em zonas praticamente rurais, em que a criança aprende na língua segunda portuguesa, mas grande parte do seu tempo ela comunica-se na língua materna. É necessário que esta componente de oralidade, de atividades lúdicas, seja mais potenciada, por forma que a criança sinta a necessidade de ir à escola, que a escola se torne mais amiga dela. O ensino, neste preciso momento, já não é aquele passivo. Este professor está em melhores condições, este pode ser um bom professor. O campo de leitura, tal como a feira de leitura, são atividades extracurriculares abertas a toda a comunidade. Pretendem incentivar o gosto pela leitura, desenvolver o hábito de estudar, reforçar a compreensão dos temas ensinados na escola e alargar o acesso à aprendizagem. Com a biblioteca, eu, pelo menos, já consigo tirar alguns livros para ensinamento. Eu acho que as crianças estão a melhorar bastante com os livros da biblioteca. Há uma semana que tenho mais meninas, a outra semana que tenho mais rapazes. Mas as meninas são mais. É por causa das histórias, as meninas gostam muito de histórias. Então elas sempre vêm requisitadas, professor, eu peço livro. O grupo de pares é outra das inovações introduzidas pelo PGM.
A Maria não é minha mana de verdade. É minha mana porque somos amigas e estamos no mesmo grupo. Nós estudamos juntos, nós brincamos juntos, fazemos trabalhos de casa juntos, vimos a escola juntos. Eu venho estudar 2 vezes, que esse. Encontramos aqui na escola e lá também nas casas. As dinâmicas do IAL têm se revelado essenciais, tanto para as alunas como para os professores. O PGM veio criar esta oportunidade, de facto, para o professor reciclar ou de se atualizar, renovar, em termos daquilo que são as estratégias novas do ensino. Mas a educação da rapariga só é possível se a escola e a comunidade andarem de mãos dadas. Por isso, o PGM fortaleceu os conselhos de escola, onde estão representados os gestores escolares, os professores, os pais e encarregados de educação, os alunos e as alunas, o grupo de mulheres e o líder comunitário. É a soma de todas estas partes que permite que a escola se torne um lugar acolhedor para as raparigas. Suguru komiti ndi oona mavuto apano pa sukulu ngati wana sakubwera mavuto aphunzitsi amene akumana nawo ife timakhala tikusuzumira zimenezo kwakugwedeza wana ngati sakubwera kuno kusukulu kuja pakukagwedeza m'makomo mwawo kumene akukhala. Em 3 anos de atuação, o PGM reuniu 195 clubes da rapariga. Juntou mais de 500 duplas mana-maninha. Treinou 195 grupos de mulheres. Sensibilizou as comunidades através de cerca de 300 programas radiofônicos em parceria com 8 rádios comunitárias. Fortaleceu 195 conselhos de escolas. Estabeleceu 195 campos de leitura e formou os respectivos promotores. Promoveu 375 feiras de leitura. Colaborou com cerca de 250 oficiais de governo para reforçar a igualdade de gênero no sistema. Treinou cerca de 2.100 professores em metodologia de leitura e escrita. Infelizmente, nem sempre a escola representa um porto de abrigo para as meninas. Muitas são vítimas de abuso sexual e físico, tanto na escola como na viagem de ida e volta para lá. Episódios semelhantes são frequentemente vividos dentro da sua própria casa. Abusos de menores que acontecem na comunidade, sobretudo nas escolas, são perpetuados com os pais, tios, até alguns professores. A comunidade não tem coragem de denunciar, e principalmente quando se trata do caso do agressor ser alguém da família. Eles escondem, gerem ali na família para a coisa não sair para fora. Abusada, né? Se calhar, se tiver aquela coragem de vir expor a situação dela, ela chega diretamente à coordenadora de gênero, denuncia. Por exemplo, em caso de ter receio, pode não aparecer a própria rapariga na primeira pessoa, ela procura uma outra rapariga, então explica o caso, então a outra vem expor o caso e assim elas sentem que estão protegidas. Nós temos aquela caixa de reclamações. Aquela caixa é muito mais para as crianças denunciarem casos de abusos, casos da violação dos seus direitos. Está livre de escrever num papel, sem ninguém ver, a criança escreve sozinho e vai meter ali sozinho. Há um grupo preparado para abrir aquela caixa de reclamações, que entram professores e algumas pessoas da comunidade. Então, acho que a criança já está mais segura. Em Moçambique, cerca de 70% das mulheres com complicações pós-parto situam-se abaixo dos 30 anos de idade, cobrindo faixas etárias em torno dos 14 e 15 anos de idade. O risco de mortalidade infantil é 50% mais elevado em mães com menos de 20 anos de idade. Ni veni la ku swi tshika nkarhi a ni veni na nyimba majani ni nga la ku swi tshika hi ku mina no swi rhandza li nkarhi a ni nyimbisiwile va ku ni nga ha yi xikolweni se comme que mamani a swi lava ku a lava ku mina ya xikola na mina vo ni swi lava va tlhela va ni dara makonseli ni ve ni kumeka ni continuaraka ya xikolweni. Eu sentei com a Marta, lhe falei de que Marta,
O que você tem não é por motivo de deixar de estudar. Ela vinha todos os dias na escola. Ni vem de tuan livre. Ni vem cá quase muna bloca discriminar a kurma malimu. An nga vem na makana na ye. E quando estiva jogando chinela cachou escola nishi. Mesmo a pessoa se engravidar não deve deixar de estudar. Tem que continuar com os estudos. Quem me ajuda a ficar com o bebê quando eu vou à escola é a minha mãe. Porque logo ainda aliena, ani hlohlotela ko ani escolweni, ani ta veni tsikile porque wa ku sangula ku face nkarhi va nga ni yisa hala kaya nkarhi na tshama ka nsini ka tata xa ku sangula xibala te mina lwiya ni mi lava tshika xikola ni mi lava kontinuara xikolweni ku xikola hi xo xi nga ta n'wi pfuna. Quando uma rapariga fica grávida, ela torna-se particularmente vulnerável à discriminação, ao risco de abandono escolar e à morte devido a complicações no parto e a doenças como a fístula obstétrica. Marta ultrapassou a barreira do estigma social e sobreviveu a uma gravidez precoce. Mas nem todas as adolescentes têm a mesma sorte. Estava a ajudar, vamos quavo. Lava xinga estava humelela. Quase estava em ninguém exemplo a mim. Não nava continuar na minha escola. Quase me gatsukeni kufunda imakanyimba. Funda uya mahlweni. Uta kota ku tiendlela leswi swi lavaka hi ku famba ka minkarhi loko ta ve fundile. Quem pode tomar decisões sobre a vida de uma rapariga é ela mesma. Mesmo uma mulher é capaz de fazer tudo que o homem faz. Não é só o homem que pode trabalhar. A educação é o mais valioso recurso para empoderar uma rapariga. Quando esta deixa a escola, o seu direito a desenvolver as capacidades e conhecimentos necessários para tomar decisões conscientes e ter uma vida saudável está a ser negado. Durante os 3 anos de implementação do PGM, há vários resultados que podemos mencionar que foram alcançados. O maior poder que as raparigas ganharam em termos de capacidade de negociação, capacidade de perceber quais são os problemas que têm, assim como capacidade de conhecer melhor os seus direitos e como fazer valer os seus direitos. Por exemplo, a capacidade que as raparigas têm hoje de apoiarem-se entre elas, a capacidade que as raparigas têm hoje de procurar ajuda, além também do próprio poder em termos de resultados educativos. As raparigas tiveram possibilidade de melhorar as suas habilidades, melhorar os seus conhecimentos, por força também desse empoderamento e percepção de que a escola é de fato um meio pela qual elas podem se ingrar na vida. Olhando para um mundo perfeito, uma menina moçambicana seria aquela que está em pé de igualdade com o rapaz, vai à escola, faz tudo o que o rapaz faz. Em suma, tem acesso à educação. É uma menina que pode circular livremente, sem nenhum problema se não posso sair, senão é de ser violada, que consegue escolher o seu futuro, que diz, eu quero ser médica, e ela conseguir fazer o que ela quer. Ser uma rapariga batalhadora, capaz de fazer algo, capaz de sonhar alto e conseguir concretizar os seus sonhos. Formada, corajosa e uma rapariga que luta pelos seus direitos. Promover a educação da rapariga é alargar o seu conhecimento e a consciência do mundo que a rodeia. É capacitá-la com ferramentas de análise e poder de decisão. É protegê-la dos riscos e torná-la menos vulnerável. É quebrar o ciclo de pobreza e reduzir o seu impacto. E este é muito superior ao custo real de educar uma rapariga. A rapariga de agora vai ser a mãe do futuro. Bem educada, vai saber educar crianças do futuro. Ela vai ser uma mãe educadora, os filhos também vão ser instruídos. A educação de uma rapariga é uma educação de uma nação. Se nós abandonamos, perdemos muito. Tanto o rapaz como a rapariga, todos têm o direito de aprender, todos têm o direito de se envolver na vida deste país. Nas cidades, temos maior rapariga a estudar, mas no campo há um afastamento.
Nós estamos a trabalhar no sentido de trazer a rapariga para a escola. Rabeca, Marta e Alessi conseguiram ultrapassar várias ameaças e desafios à sua educação e hoje sonham com um futuro melhor. 3 rostos que falam por milhões de raparigas espalhadas pelo país e a quem deveriam ser dadas as mesmas oportunidades. À sua maneira, representam as mulheres que fazem todos os dias a diferença nas suas comunidades, por combaterem o ciclo de pobreza em que nasceram. Enquanto assistiu a este filme, em Moçambique, 45 raparigas desistiram de estudar. 25 antes de terminarem a escola primária. 21 meninas com menos de 18 anos foram forçadas a casar. 3 das quais com menos de 15 anos. 26 foram mães adolescentes, 6 delas com menos de 15 anos. 10% das crianças em idade escolar faltou às aulas para ir trabalhar. 2 crianças reportaram sofrer de abuso sexual. Muitas mais sofreram em silêncio.